Há segredos enterrados na terra que não são feitos de ouro ou pedras preciosas, mas de algo muito mais vital para a nossa existência. Algo que sustentou civilizações inteiras antes de desaparecer silenciosamente dos nossos pratos. Imagine por um momento um alimento tão puro, tão delicado e perfeito em sua composição, que foi durante séculos o primeiro sustento dado aos seres humanos mais vulneráveis. Não estamos falando de leite, nem de frutas, mas de uma substância branca como a neve, extraída das profundezas do solo tropical, um presente da natureza desenhado especificamente para não agredir o corpo frágil de uma criança. Pense na ironia do nosso tempo moderno. Vivemos em uma era de abundância industrial, onde os supermercados estufam com milhares de produtos coloridos e embalagens brilhantes. E, no entanto, milhões de pais e mães buscam desesperadamente por algo que não cause reações, que não desencadeie alergias ou inflamações nos seus filhos. A resposta para essa angústia contemporânea não está em um laboratório de última geração, nem na engenharia genética de novas sementes. Ela jaz adormecida na história, esperando para ser relembrada. Para compreender a magnitude do que perdemos, precisamos fechar os olhos e viajar para trás, muito antes da chegada das máquinas e do monocultivo. Neste passado distante, povos indígenas e comunidades tradicionais não viam o solo apenas como um substrato, mas como um dispensário vivo. Eles conheciam intimamente cada raiz, cada tubérculo, e sabiam distinguir quais eram venenosos e quais eram sagrados. Dentre eles, havia um em particular que era tratado com reverência quase religiosa. Não era apenas comida, era segurança. Era o que garantia que durante as secas devastadoras ou as guerras, as crianças não definhariam. Era uma fonte de energia que o corpo humano aceitava sem protestos, digerida com uma facilidade que chega a assustar os nutricionistas de hoje. Era, em essência, a primeira papinha da humanidade, utilizada muito antes de sabermos o que eram vitaminas ou glúten. Era o alicerce silencioso que permitia que as sociedades crescessem e se multiplicassem, mas como algo que desempenhou um papel tão cruciais na sobrevivência da nossa espécie, pôde simplesmente sumir do mapa culinário. A memória coletiva é curiosa. Ela tende a reter o que é alto, barulhento e fácil de processar, esquecendo o que é sutil e exige paciência. O que nos trouxe até aqui não foi uma escolha consciente de qualidade, mas talvez uma imposição de eficiência. Há um véu de esquecimento lançado sobre este vegetal, uma sombra que cresceu à medida que as cidades se expandiam e o tempo se tornava moeda. Foi abandonado não porque deixou de ser nutritivo ou eficaz, mas talvez porque ele era demais, ou de menos, para a lógica fria da produção em massa. É desconcertante pensar que a solução para tantos problemas digestivos modernos pode estar ressecando em um herbário antigo ou sobrevivendo timidamente em quintais esquecidos, enquanto continuamos a ingerir farinhas que nos fazem mal. A pergunta que fica flutuando no ar, densa e inquietante, é: por que trocamos essa pureza ancestral por uma padronização que nos adoece? O que levou a humanidade a ignorar este antigo aliado, permitindo que ele se tornasse apenas uma nota de rodapé em livros de botânica, quando deveria estar na mesa de toda a família? Bloco 2. O silêncio. O esquecimento não acontece de uma hora para outra. É um processo lento, corrosivo, como a ferrugem que se instala lentamente sobre o ferro. Para entender onde perdemos o rastro deste alimento milagroso, precisamos olhar para a nossa própria história recente, para o momento em que decidimos nos desconectar da terra para nos render ao ritmo da fábrica. Há um ponto de virada na narrativa humana, onde a diversidade deu lugar à uniformidade. Quando as grandes plantações começaram a ditar as regras,
A lógica se tornou cruel. O que importava não era a facilidade de digestão ou a ausência de toxinas, mas o rendimento por hectare e a durabilidade no transporte. Nesse novo mundo cinzento da industrialização, os alimentos que exigiam cuidado, colheita manual e processamento delicado foram os primeiros a serem empurrados para a margem. E o protagonista da nossa história era uma planta que exigia respeito. Não se podia arrancá-la do solo e jogá-la em qualquer lugar. Ela exigia um solo específico, um toque leve. Ela era incompatível com a pressa. Enquanto o trigo e o milho subiam ao trono da alimentação global, recebendo subsídios, transformando-se em farinhas branqueadas e refinadas, enriquecendo indústrias e empobrecendo solos, nosso misterioso tubérculo foi recolhido ao silêncio. Ele se tornou uma planta de quintal, um remédio caseiro de avó, algo que sobrevivia apenas na oralidade de quem se recusava a esquecer. A urbanização nos afastou da raiz. Começamos a ver a comida como um produto embalado, não como algo que tem raízes na terra. A padaria da esquina passou a fornecer o nosso pão diário, branco, fofo e barato, mas carregado de glúten e aditivos que nosso corpo, muitas vezes, não reconhece. E com isso, o conhecimento sobre o alimento infantil perfeito, aquele que substituía o trigo em tempos de escassez e que nutria sem ferir, foi se perdendo no ruído das sirenes das fábricas e no brilho das propagandas de televisionadas. Ficamos órfãos desse sabor neutro e calmante. É quase como se a sociedade tivesse feito um pacto inconsciente. Trocar a saúde digestiva pela conveniência do pronto a comer. A indústria farmacêutica e alimentar prosperou vendendo soluções para os problemas causados pela própria má alimentação, enquanto o remédio natural, preventivo e gratuito jazia esquecido. Durante décadas, cultivamos uma dependência de grãos que nos incham e nos inflamam, ignorando que existia uma alternativa que nutria como o leite materno, sem ser leite. O silêncio sobre ela é tão ensurdecedor que, se você perguntar a um jovem urbano sobre ela, provavelmente receberá um ombro encolhido. Mas a natureza não aceita o esquecimento para sempre. Ela guarda os segredos em suas sementes e rizomas, esperando o momento certo para serem redescobertos. A verdade é que ela nunca nos deixou. Nós a deixamos. E agora, no auge de uma crise de saúde alimentar, onde as alergias infantis disparam e buscamos desesperadamente o livre de glúten, precisamos olhar para baixo, para o lamaçal da história, e recuperar o que foi jogado fora. O nome que a indústria tentou apagar, mas que a biologia insiste em lembrar, é Araruta. Araruta. O nome soa como um encantamento antigo, um sussurro dos povos da floresta que ecoa através dos séculos. Cientificamente conhecida como Maranta arundinacea. Ela não é apenas uma planta, é um testemunho vivo da engenhosidade da natureza e da resistência cultural. Quando finalmente olhamos para ela face a face, revelamos seus segredos mais profundos. Diferente do trigo, que é uma erva rasteira das planícies frias, a araruta é uma rainha dos trópicos, escondendo sua energia preciosa em rizomas subterrâneos, protegidos do calor e das intempéries. O processo de transformação dessa raiz no pó branco que conhecemos é uma arte em si que envolve lavagem e trituração, e uma lavagem delicada para extrair apenas o amido puro, desprovido de qualquer resíduo fibroso que pudesse irritar o estômago sensível. É um alimento hiperalergênico por excelência, o que significa que ele transcende as barreiras das intolerâncias modernas. Para a pele do bebê, para o intestino sensível do ancião, para o corpo inflamado de quem vive na correria da cidade, a araruta não é apenas comida, é um bálsamo. Historicamente, sua importância vai além da nutrição infantil. Ela foi moeda de troca, foi base de sobrevivência em tempos de guerra, foi o pão sem glúten.
muito antes de isso se tornar uma tendência de mercado nos centros urbanos. Em uma época onde a farinha de trigo era luxo ou inexistente em muitas partes dos trópicos, a araruta reinava suprema. Dourada em pratos refinados, usada para engrossar molhos com uma elegância que o amido de milho nunca conseguiu copiar. Ela era o ingrediente invisível que dava corpo à vida social e familiar. Percebemos agora que abandoná-la não foi apenas uma perda nutricional, mas uma perda de autonomia. Ao dependermos exclusivamente de culturas industriais que não toleram o nosso clima local sem toneladas de veneno, nos tornamos reféns de um sistema alimentar frágil. Resgatar a araruta é resgatar a capacidade de alimentar nossas famílias com o que o nosso solo pode oferecer com generosidade, sem a necessidade de importar o veneno de longe. Olhar para a araruta hoje é um ato de rebeldia pacífica contra a homogeneização do paladar. É escolher a autenticidade sobre o artificial, a digestibilidade sobre a densidade calórica vazia. Ela nos ensina que nem sempre o que é mais forte ou mais resistente é o melhor para nós. Às vezes, a delicadeza é a maior força. Ao incluir este antigo tesouro de volta na nossa dieta, não estamos apenas nos nutrindo de carboidratos complexos e minerais. Estamos reativando uma memória ancestral, dizendo aos nossos corpos que nos lembramos de como cuidar deles. A araruta não precisa de marketing enganoso, pois sua pureza é seu maior apelo. Ela nos convida a desacelerar, a preparar a comida com mãos, a sentir o cheiro da terra lavada na chuva. Refletir sobre isso nos traz uma lição inevitável. O futuro da nossa alimentação e saúde pode estar guardado na recuperação destes segredos que o tempo tentou sepultar. A natureza continua sussurrando suas verdades para quem tem ouvidos para ouvir. Se você deseja continuar desvendando esses mistérios que a terra esconde e reconectar-se com o verde que nos sustenta, convido você a se inscrever no canal Código Verde e fazer parte desta jornada de descoberta.